Onda Sul apresenta Onda Tecnologia, para entender a evolução dos fenômenos naturais e curiosidades da ciência. Onda Tecnologia. Participação do engenheiro mecânico Marcelo da Corrégio. 8h36. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Bajo. Bom dia, surfistas da Onda Sul. Pois é, Marcelo, você vai falar hoje sobre um dos assuntos, novamente, economia de combustível. Sim, tem uma dica aqui bem polêmica, por isso que eu deixei por último. Então, ela serve basicamente para carro com motor 1.0. Esses carros têm relações de marcha mais curtas, então é uma coisa interessante que é possível que em piso plano e descida, tu pule as marchas pares para poder fazer esse trajeto. Então tu arranca em primeira, engata a terceira e depois engata a quinta. Isso funciona muito bem para esses tipos de carro, porque com a ausência de torque por conta do tamanho do motor, se tu pular uma marcha, o motor não sente tanto. Agora tu não vai poder aplicar esse mesmo tipo de elemento num motor 1.8, 2.0, que é a caixa mais longa. Então, a gente arranca em primeira, né, dá a rotação baixa, né, pé no fundo, passa a terceira, passa a quinta, e tu passa a rodar com a marcha mais alta possível para o perfil do piso. E ao mesmo tempo tu tem que manter a rotação baixa, porque isso reduz o consumo. Então, a economia acontece porque, como tu reduz a aceleração, tu reduz o uso da embreagem, tu obriga a borboleta de admissão a trabalhar mais aberta, e isso vai diminuir as perdas de carga na passagem do ar. Tá? O sistema de admissão do motor, ele funciona que nem uma seringa. Então, com o dedo, tu coloca o dedo na ponta da seringa, onde vai a agulha, se tu tentar puxar o êmbolo para trás, o vácuo não vai deixar haver uma movimentação. Se tu tirar o dedo, o êmbolo não tem resistência a ser puxado. Porém, se tu deixar o dedo a meio termo, tu tem uma sucção dificultada. O pedal do acelerador do motor, ele trabalha dessa maneira. Se tu pressionar a meio termo, só aquela raladinha para tentar economizar combustível, tu vai gerar uma perda de carga na admissão, que acaba elevando a turbulência e, por consequência, o consumo. Quando tu aperta o acelerador a fundo, mas sem atingir rotação elevada, eu proponho um máximo de 2.500 RPMs nos carros aspirados. O consumo é reduzido porque o ar vai entrar no motor em um regime mais próximo do laminar, ou seja, com mais facilidade, não vai ter uma turbulência. E a prova que isso é verdade é que motores com grande quantidade de cilindros, por exemplo, 6, 8, 10, 12 desses carrões, eles desligam alguns desses pistões para forçar que o motorista acelere mais a fundo e acabe compensando a perda de torque e de potência. E desse jeito, esses veículos economizam combustível, porque andando com menos cilindros acionados, além de, claro, reduz as emissões de poluentes, que é o objetivo do sistema. Então, esses motores ainda só são permitidos acontecer a sua fabricação na Europa por conta da emissão de poluentes por redução de acionamento de pistão em rotação baixa. Em 2003, um site chamado Best Car Website, que é bem famoso na internet para quem lê sobre automóveis, ele mostrou em um percurso urbano que usar a quinta marcha ao invés da terceira permitiu melhorar o consumo em 9,7% de um Astra GSI com motor 2.0, que é um motor grande, 23,2% num estilo 2.4, que é um motorzão grandão, e em 24,7% num Polo Highline 1.6. Essa diferença de 13% só no Astra é por conta da disponibilidade de torque e uma rotação mais baixa no motor da Fiat e da VW. Quer dizer, uma questão de projeto do motor. O Astra ele exige uma rotação mais elevada para trabalhar. E aí, com rotação mais elevada, a economia não é tão grande. Porém, é complicado a gente ir atrás de carro que tem esse tipo de performance, porque normalmente o vendedor ele não sabe me explicar para ti o que é torque. Né? O torque é a facilidade que o motor tem em ganhar rotação, assim, a grosso termo. Então, eu sugiro que a gente compre veículos que disponibilizam torque elevado em baixa rotação. E é por isso que carro turbo tem uma vantagem, porque ele vai te dar a mesma capacidade de torque em pelo menos metade da rotação de um carro aspirado. Poxa. E, por exemplo, o fato de arrancar em segunda, você é recomendável, Marcelo, ou não? Não. A rotação mais baixa do motor e a necessidade de ter que ganhar velocidade vai provocar uma patinagem de embreagem. Então isso vai gerar um desgaste no sistema a longo prazo, a médio prazo. Não é uma boa ideia, então? Não, é uma péssima ideia. Mesmo em descida, por exemplo? Não, em descida pode ser, porque aí a Newton ajuda, né? Aham. A gravidade ajuda a empurrar o carro. O problema é tu tirar o carro da inércia com baixo torque do motor. Primeira marcha, ela é responsável somente por arrancada do carro. O carro andou, passa a segunda, ou de acordo com a minha dica para 1.0, ganha um pouco mais de rotação, até uns 2.400, 2.500 e joga a terceira. Por exemplo, carros que tem a sexta marcha, Marcelo, economizam muito na sexta marcha? A sexta marcha ela serve como overdrive para a estrada e para poder produzir uma redução de relação entre a primeira e a quinta.
Então tu tem necessidade de passar marchas mais vezes, porque da primeira à quinta ela é uma relação um pouco mais curta. Isso aí é feito para poder ganhar uma rotação mais baixa para motor 1.0, porque ele consome muito combustível na estrada e faz barulho, né, em alta rotação. E nos veículos que são com motor um pouco maior, é para poder aproveitar melhor a disponibilidade de torque em rotação baixa do motor. Esses veículos estão com uma variação de abertura de válvula que não era possível numa tecnologia de 20 anos atrás. Então a gente se permite ter um carro com um torque maior em baixa rotação. Aí a sexta marcha funciona. Tu vai lembrar bem, um pouco do meu tempo, um pouco mais do teu tempo, aqueles Opalões, aqueles Dodge Charge de 3 marchas, né? Sim. Então eu não precisava de mais marchas. Estavam bem assim, porque tinha torque em baixa rotação. Pois o ouvinte está perguntando aqui, Marcelo, a Vânia, eu gostaria de saber quanto um Corsa Sedã 2005 1.0 a álcool tem que fazer por litro. Um carro desse é capaz de fazer quantos quilômetros por litro? Um Corsa Sedã 2005 1.0 a álcool. Na cidade dá para fazer uns 10 com ele. Na estrada uns 14 mais ou menos, no álcool. 14. E é um combustível muito melhor que a gasolina, tá? Ele gera uma queima muito mais limpa no motor, ele faz o óleo sofrer muito mais. Eu entendo que mesmo que o álcool esteja mais caro, é uma vantagem somente utilizar ele. O nosso ouvinte Janinho está perguntando aqui, Marcelo, usar óleo S10 dos motores diesel mais antigos estraga a bomba injetora? Não, só que é como como fala um ditado, dá pérola para porcos comer. Né? O motor ele não vai sentir tanto a presença de um combustível de baixa quantidade de enxofre, porque ele não está preparado para aquilo. Vai ter uma queima mais limpa, vai gerar uma manutenção menor no motor, mas isso a longo prazo, mas uma economia de combustível, uma diferença de performance, isso aí eu acho que não vai acontecer não. Tem mais pergunta aqui, Marcelo, a ouvinte dizendo assim, essa ouvinte que perguntou sobre o Corsa, dizendo, nossa, meu carro está fazendo 6 km por litro. Às vezes é o jeito de dirigir, tá? Na cidade a gente tem um pouco mais de estresse, porque tem que dividir a rua com as outras pessoas, e normalmente a gente não programa direito o horário de sair para chegar no destino, né? Então sai acelerando um pouco mais. Eu vendi um carro para uma colega de trabalho minha, que na minha mão, esse carro aqui na cidade fazia 7,5 com 1 litro de álcool, e com ela faz 5. Às vezes é o jeito de dirigir. Se tu tem uma performance de condução um pouco mais calma, tu vai ter com completa certeza uma economia de combustível maior. É o jeito de sair da lombada, é o jeito de sair de um sinal, é o jeito de acelerar numa subida. Pois é. Bem, as pessoas estão fazendo perguntas aqui, Marcelo. O Celso está perguntando aqui, Marcelo, como fazer para os carros diminuírem diminuir as vagas ao estacionar? Na verdade, ele está criticando aqui, mesmo nos locais, Marcelo, onde tem as vagas limitadas, as pessoas estacionam meio metro atrás, 1 metro atrás e ocupam 2 vagas. Isso é uma questão para Dirce, né? Resolver, né? É uma questão... Para psicóloga, né? A Dilma. Perdão, a Dilma. É uma questão de educação. A gente tem que entender que o nosso espaço está limitado por aquele tipo de marcação, e se a gente sair daquele padrão, a gente vai estar invadindo o espaço de outra pessoa. Isso é muito comum em mercado, né? Mercados grandes, é um pouco comum aqui no centro também. Então, eu acho que basta um pouco de bom senso da pessoa, a hora que ela terminar de estacionar o carro, ela abre a porta, localiza onde é que está a faixa e tenta dar uma ajeitada para que todo mundo fique disponibilizado pelas vagas ali e vai gerar menos estresse. Até eu tenho um problema, parece que do lado do meu carro sempre estaciona uma picape. É incrível como eu atraio esse tipo de coisa. E aí, às vezes, o motorista da picape não tem tanto cuidado, abre a porta, aquela baita bordoada na lataria. E fora isso, ele está mal alinhado na vaga. A gente não consegue deixar o carro longe do carro do lado, porque ele está mal estacionado na vaga. E, quer dizer, por conta de 2 motoristas, ficam 3, né? Um para cada lado e um do meio com uma má postura. Marcelo, você também hoje disse que ia falar sobre carros para 2 pessoas. Que tem a ver com essa pergunta, né? Um carro pequeno, ele tem um acesso a vagas um pouco mais facilitado. A gente estava conversando algum tempo atrás, em off aqui, a respeito de vagas de estacionamento na Europa. Eles vão lá, pintam um padrão de faixa, e quando sobra um espacinho no canto, eles pintam Smart no chão, que foi o primeiro carro que um pouco mais se popularizou na Europa por conta do tamanho. Aqui no Brasil a gente olha carros na rua circulando e repara que apesar de ter 5 vagas disponíveis, normalmente tem 1 ou 2 pessoas dentro. Então aqui no Brasil a gente está um pouco longe de fazer esse conceito pegar,
e eu tenho alguns motivos, né? O preço ainda é elevado por conta da baixa produção, por conta da baixa demanda. Se a demanda aumentar, o preço acaba caindo, mas a demanda não vai aumentar enquanto o preço estiver alto. Então, o governo tem que dar um incentivo, tem que baixar imposto para que o comprador de carro se sinta excitado em comprar esse tipo de elemento. Né? Aqui no Brasil também tem o hábito de todo mundo ter carrão por uma ostentação, né? É comum. Não digo todo mundo que tem carro grande tem esse hábito, mas às vezes a pessoa não precisa ter um carro grande e ela compra porque ela vai se sentir bem, ou então vai achar que os outros vão achar que ela é uma pessoa de respeito. Né? Não é moda, tá? O imposto não é diferenciado para a categoria dos carros pequenos, e às vezes o custo de vida complica, né? Tu ter a necessidade de ter 2 carros, um para cidade e um para estrada. Tu vai viajar com uma família inteira dentro de um carro pequeno desse aí, às vezes para 2 pessoas não cabe nem a bagagem. Então, aqui no Brasil, quem quer andar com 2 ocupantes e ter economia, usa moto, né? Que é muito mais barata. Só que tem as desvantagens de moto, né? No inverno a gente pega um vento frio que encaranga, né? Na chuva até o pensamento da gente fica ensopado. Às vezes tem insetos que se chocam. Tenho histórias hilárias de alunos, de colegas de trabalho que contam um dia que um besouro bateu no peito ou bateu na garganta, né? E outra, que é fato, tá? É uma ausência completa de segurança em caso de colisão. A moto, ela não tem a lógica de segurança que um carro teria. Quer dizer, uma moto, ela não é proibida de circular e não tem carroceria protetora. Um carro, se não tiver, é proibido, tem que ser homologado para ser um conversível. Então, um pouco é questão de gosto, um pouco é questão de conforto. Eu não tenho moto, eu acho bonita essas Speed japonesas, mas eu não teria por medo de acidente, tá? Eu ficaria mais confortável dentro de um carro pequeno, para 2 ocupantes, longe do frio, longe da chuva e protegido por um casco protetor adequado. Mas o velho mundo europeu, ele não pensa assim, ele consome esse tipo de equipamento. Então, lá tem o Renault Twizy, que é um carrinho elétrico exclusivo para a cidade, só pode rodar em cidade. Isso significa que ele não é muito veloz, porque é praticamente impossível passar de 50 km por hora numa rua de cidade, e ele não tem necessidade disso aí. Então, a máxima dele está na casa de 80 por hora. Ele tem um motor elétrico com equivalente a 17 CV de potência, 5,8 kgfm de torque, que é metade de um carro 1000. O carro 1000 tem 10, e ele é o compacto da Renault que é o mais popular na Europa nessa área. Ele tem uma velocidade máxima de 80 por hora. Tá? Ele, como motor elétrico, ele tem uma aceleração bem rápida. Ele faz de 0 a 45 em 6 segundos. Até 45 por hora, ele tem a aceleração típica de um carro esportivo, por conta do motor elétrico. Tá? Então ele tem uma potência suficiente para poder utilizar ele no dia a dia para ir para o trabalho e voltar para casa. Com uma carga completa, ele roda até 100 km, e o meu caso, por exemplo, eu rodo 15 km por semana com o carro. Se eu não tiver que ficar indo para o centro ou ter que visitar algum tipo de obra nas regiões da cidade. Então, com um carro desse, eu teria que abastecer ele na tomada uma vez por semana. Né? Um carregamento é feito em tomada comum, em 3 horas ele está com a bateria cheia e pronta para mais 100 km. Tu vem para o trabalho, deixa ele carregando na vaga do trabalho, volta para casa, quer dizer... Está com a bateria cheia. Está com a bateria cheia. Ele tem 2,3 metros de comprimento, 1,2 metros de largura, cabe 2 pessoas, um na frente e um atrás, que nem uma moto. Na parte de trás tem um mini porta-mala, ele pesa 450 quilos, quer dizer, uma carga pequena para ele ficar carregando o tempo todo. Né? No Brasil, ele sairia por mais de 80 mil reais, enquanto na Europa ele custa aproximadamente 13.700 euros, o modelo mais caro. O modelo mais barato é 5 mil euros mais barato. Tá? Uma pessoa que mora a 10 km de distância do trabalho ia ter um acréscimo de 80 reais mensais na conta de energia, só que teria um decréscimo de 300 reais no cartão de crédito, pagando a gasolina compatível ao mesmo percurso. Quer dizer, é um lucro de 220 reais por mês. Agora vamos fazer conta. Com esse lucro para comprar esse carro, vai precisar aqui de 261 meses, 21 anos para poder trocar um modelo popular convencional por um carro desse. Quer dizer, de repente está explicado por que esse modelo não roda aqui no Brasil. Por que tu vai trocar um carro para ter o retorno do investimento 21 anos depois? Metade do tempo para trabalhar. Agora, a natureza agradece, né, Marcelo? Eu não sei, Bajo, eu discuto um pouco esse negócio de carro elétrico na geração de energia do modelo atual. Por exemplo, a China hoje ele é o país que tem liderança no segmento de fabricação de carro elétrico. E a China é um local que tu vê o ar que tu respira, né? Pequim, tu tem que andar com uma pá para poder tirar o ar da frente sujo para poder passar. Hoje, com o modelo de geração a carvão na China, a geração elétrica é a carvão, tem uma poluição muito maior que a gasolina. Quer dizer que se tu abastece o teu carro elétrico
Com a energia produzida de carvão, a tua poluição é maior e não menor. Mas só tem de repente, uma vantagem nesse modelo chinês. É que em vez de produzir a poluição na cidade, onde o carro elétrico, onde o carro a gasolina iria andar, tu produz isso lá do lado da mina de carvão, que é longe da cidade. Sim. Então tu tá jogando a poluição pro interior. O ouvinte está mandando aqui um recado também, uma pergunta, nosso ouvinte Salete, dizendo assim, Marcelo, tem um Ford Ka Flex 2012, depois de uma abastecida em que o frentista, após estalo da trava, pediu para colocar mais até fechar o valor para arredondar em dinheiro. Cheira muita gasolina dentro do carro. Antes não acontecia isso. Falamos com outro frentista, ele pediu para deixar a tampa entreaberta, a tampa externa. Não, sem chance isso aí. O que acontece é que tem uma válvula no motor chamada canister. Ela é usada para poder regular a abertura de admissão para os gases voláteis que saem do tanque. É proibido tu deixar esses gases voláteis sair para a atmosfera. Inclusive o Proconv, ele atesta isso nas normas e tem que ter uma regulagem. Então esses gases são inflamáveis. Então a gente usa para queimar no motor e melhorar o consumo de combustível. Quando ele abasteceu acima do estalo do automático, ele está fazendo esse canister ficar ensopado de gasolina. E daí ele acaba vertendo esse combustível de maneira gasosa perto da saída, perto da entrada de ar do filtro de cabine. E esse cheiro vai para dentro do carro. Com o tempo ele vai passar. Mas a recomendação óbvia para isso não acontecer é jamais ultrapasse o estalo da bomba. Eu não sei aqui no Paraná, mas em Santa Catarina isso dá um problema de ordem de lei. É completamente proibido. Tem aviso nos postos de combustível dizendo que é proibido fazer o abastecimento do veículo acima do estalo do automático da bomba. O ouvinte diz que tem um Fiesta 2001 motor Zetec, acho que é, né? Sim. Pense num carro econômico. Eu faço 16 quilômetros na BR. Eu não duvido. O Zetec é um motor que ele evoluiu a partir da Fórmula 1. Tá? Em 94, o Ayrton Senna perdeu o campeonato pro Michael Schumacher. Claro, ele faleceu naquele ano. Se ele tivesse vivo, ele teria completado certamente como campeão. Mas o Schumacher ganhou o campeonato daquele ano com o motor Zetec, que foi o motor usado pela Benetton, que acabou tendo uma evolução e se popularizando, indo para o conceito de tecnologia nos carros de rua. Ouvinte está perguntando aqui, Marcelo, um Gol 1.8, quanto deveria ser a média ideal por litro? Que ano que é o Gol? Isso é carburado, sem injeção? Não colocou aqui. Um carburado. Um carburado na cidade está fazendo 1.8, bem reguladinho, na casa de uns 8 a 8,5. Tá? E na estrada, uns 12,5 a 13. Na injeção eletrônica, eu suponho uns 9 a 10, mais ou menos, na cidade, e uns 14 a 15 na estrada, na gasolina, tá? Eu tenho um motor 1.8 desse do Gol, só que carburado, e é isso que o meu costuma fazer. Tá certo. A Michelle está sugerindo aqui, Marcelo, poderia dar dicas de direção para quem tem carro automático para economizar combustível? Sim, podemos fazer isso para a próxima semana, de repente. Próximo programa, né? Eu reúno uma lista daí, eu tenho... Michelle, então fica para a semana que vem, ele vai fazer uma relação aí de dicas para a economia, então, em carro automático, porque é um pouco mais complicado, né, Marcelo? Não, é um jeito diferente de dirigir. Tá? Vai depender, eu quero fazer uma relação pelo seguinte, nós temos 3 câmbios automáticos, tem o automatizado, tem um automático normal, epicíclico e tem o CVT. Então eu quero pormenorizar cada um dos 3 para poder fazer uma explicação mais completa. Fechando o assunto dos carros pequenininhos, quero falar do Smart, que é o carro que tem o nome pintado no chão, que foi o primeiro, sim. O Smart Fortwo da Mercedes-Benz. Inclusive ele estaciona de ré aí, né? Sim, ele pode estacionar ele atravessado, que nem uma moto. Exato. Tá? Ele custa R$48 mil lá fora, são 11.400 euros. Tem um motor de 3 cilindros, tá? Igual o K, igual o HB20, igual o Up, com 999 centímetros cúbicos de capacidade volumétrica, são 52 CV, torque de 9,3 kgfm, uma máxima de 150 por hora, vai de 0 a 100 em 14 segundos, quer dizer, é um carro muito bom para andar na cidade. Né? Faz 17 km com 1 litro na cidade. Né? Tem 2,7 metros de comprimento, pesa 1.150 quilos, ou seja, em relação ao Twizy, que pesa 450 quilos, o outro tem 1.100, o que é? É a segurança que a Mercedes-Benz disponibiliza. É um carro que tem reforço estrutural para suportar capotagem com qualidade, para suportar impacto frontal, né? Tomara que não aconteça, mas se acontecer, a gente tá seguro dentro dele. Um tanque de 28 litros te dá uma autonomia de 480 km. E então isso aí vende que nem água e pão quentinho na Europa. E todo mundo que compra um carro desse não está preocupado em rodar na cidade com ele, porque
ninguém tem problema com vaga, cabe em qualquer lugar. Em Londres, por exemplo, tem pedágio para entrar na cidade, né? O Smart, a versão elétrica, e o Twizy entram de graça e o pedágio é bem caro, tá? Se eu não me engano, é na casa de R$50, a última vez que eu andei fazendo uma conversão. E para fazer uma comparação aqui com os carros brasileiros, eu fiz uma lista aqui dos carros que são os campeões de economia por marca. Então, a Renault tem o Kwid, faz 14,9 por litro na cidade. Depois vem o Up TSI, o Turbo, faz 14,3. O Fiat Argo, 1.0 com 14,2. O Peugeot 208 1.2 com 13,9. O K 1.0 com 13,5. Depois o Citroën C3 1.2 com 13,2 e o Prisma da Chevrolet 1.0 com 13,1, tá? E carros 1000 na estrada, a gente tem um problema por conta da caixa curta, rotação elevada, o consumo vai ficar adequado. E por curiosidade, eu acabei levantando dados também de motos, para poder entender o pessoal que, atrás de economia, compra moto e encara frio, chuva, um pouco da ausência da segurança. Então, a campeã é a Pop 100i. Ela chega a fazer 46 km com litro. Mas tem gente aí que ficou especializada em dirigir uma moto dessa, chega a fazer 79 km com litro com uma moto. Tá? Eu acho que isso aí é quase um submarino nuclear, né? Que abastece uma vez a cada uns 15 anos, mais ou menos. Que loucura. Depois tem uma Honda CG 165 e a Suzuki S faz 40 com litro. Aí a Yamaha XTZ 125 com 35 km com litro e a Yamaha YBR 125 com 33 km com litro. Esses são os campeões de economia do Brasil. Em Florianópolis, em 2016, aconteceu um rally de economia que a Yamaha patrocinou. O ganhador usou uma Street YBR Factor 150, ele fez 79 km com 1 litro de gasolina, num percurso padrão de 1 km de perímetro, em 2 horas e 45 minutos. E ele, entrevistado, disse que não usou nenhuma técnica especial, ele disse que só rodou suavemente, mantendo marcha alta, que eu expliquei na primeira parte do quadro, terceira, quarta e quinta marcha, variando a velocidade entre 30 e 40 por hora. Então isso bate com o que eu comentei no início do quadro, quer dizer que funciona mesmo, né? Então o texto que eu li sobre isso, ele comentou que o teste foi realizado num trecho de 1 km, com obstáculos comuns aos encontrados em ruas brasileiras. Por exemplo, buraco, lombada, curva, reta, sempre com circuito plano. Tá certo. O Elton está dizendo aqui, bom dia, em Curitiba tem aviso de multa se ultrapassar o automático da bomba no posto de combustível. Em Curitiba também já tem. É porque o Proconv ele obriga que a gente tenha redução de emissão de poluente, não só com a gasolina queimada que sai como fumaça pelo escape, mas também a volatilidade que sai do tanque. Ouvinte perguntando aqui, nosso ouvinte está dizendo assim, o Ford Ka Sedan 1.5, o João está perguntando, o Ford Ka Sedan 1.5 é econômico, Marcelo? O que compensa mais, gasolina ou álcool? Olha, na economia de combustível, se tu quer ter uma autonomia grande, eu sugiro usar gasolina. Só que para manter essa economia completa envolvendo combustível, manutenção, a longo prazo vai no álcool. Eu sugiro isso aí, principalmente quando o álcool está com preço mais acessível que a gasolina. A Vânia está dizendo que tem uma moto Yamaha 250 2017, faz 35 km por litro. As mulheres têm uma condição bem menos estressada do que os homens, né? O homem de moto, ele adora enrolar o cabo, como o pessoal fala, né? Gira a mão no guidão e dele arrancada forte. O C4 Pallas mecânico é um carro que dá para considerar que pode ser econômico? É um motor 2.0, 151 cavalos no álcool, 147 na gasolina, se não me engano. Ele é um carro que ele tem uma vontade de tomar um petróleo na estrada, tá? É um carro que vai fazer aí uns 12 na estrada, tranquilamente. Não espere muito dele. Mas aqui é um carro grandão, é um carro confortável, é um carro que permite bastante bagagem no porta-mala, né? É um dos maiores porta-malas que já apareceu no Brasil aí para um sedã. Então, quer dizer, tu até paga mais pela gasolina, mas tu tem um conforto que de repente não tem preço. O ouvinte perguntando aqui, a Bis 125 Flex, ela é econômica, Marcelo? É econômica, eu achei dados aí indicando pelo menos 40 km com litro de gasolina nela. Só que tem jeito para dirigir, ela tem uma faixa de permissão para ser econômica. Atuando dentro daquela faixa de rotação em que ela é eficiente, ela vai fazer tudo que ela puder fazer por ti por economia. Agora, se tu tentar inscrever ela a andar na estrada, que nem tu pilotaria uma Hayabusa, daí tu vai ter economia compatível à aceleração. E um HB20 2018 2.0, tem que fazer que média mais ou menos? Ele é automático. O HB20 acho que não é 2.0, né? Acho que é 1.6 motor Sigma. É 1.6, né? Exato. É um motor que é um motor moderno, tem uma variação de fase na admissão e no escape. É um motor que vai te permitir aí
1.6 na casa de 16 a 17 km com litro, tranquilo na estrada. A minha moto é flex, diz aqui nosso ouvinte, dizendo assim, sempre usei gasolina, como faço para usar álcool agora? Eu sugiro que ao meio tanque da moto, tu complete esse tanque com álcool, né? Rode até o final e aí complete ele todo com álcool puro. Se tu quiser fazer uma troca de combustível de um para o outro, eu sugiro que tu rode vários percursos com a moto, por exemplo, subida, descida, trecho plano, ensine a moto, o sistema de injeção, a acelerar rápido, acelerar devagar, e o mais fundamental de tudo, tá? Com o motor quente, desligue a moto e ligue de novo. Pode parecer uma coisa estranha, mas é para a injeção eletrônica aprender como é para dar partida com uma mistura diferente. Olha, pessoal, muita pergunta chegando aqui, não vou ter condições de atender todo mundo, mas tem uma pergunta que o Jorge mandou aqui já antes do programa, perguntando assim, Marcelo, com o fechamento de parte da Ford no Brasil, esses veículos já fabricados terão preços reduzidos e peças, como será o futuro desses? É uma questão de acomodação no mercado. Então, um K, por exemplo, é um veículo popular, ele está sempre no top 3 das vendas, vai ter muita peça para o K disponibilizada, se for o caso de parar o K também. Agora isso não vai acontecer. A Ford não é boba de deixar de fabricar um carro que vende bem. K e Export está tranquilo, tá? O Fiesta parou agora, porque fechou a fábrica junto com os caminhões. O Focus vai parar em maio, na Argentina, que ele é importado. Tá? E o Fusion, ele vai ser fabricado no México, pelo menos, eu acho que até o ano que vem. E depois parece que a planta de fabricação vai ser transferida para a China. Só que a gente não tem acordo de importação com a China, então esses carros vão vir com preço equivalente a um modelo BMW, um modelo Mercedes, um modelo Audi. E aí o mercado vai ficar meio feroz para ele aqui no Brasil, ele vai acabar não conseguindo competir. Mas parece que tem um acordo de cavalheiros aí para poder continuar fornecendo peça para esses automóveis por um tempo, enquanto eles estão com uma taxa de venda entre os veículos usados um pouco mais elevada. Mas infelizmente não dá para contar com isso aí para sempre. Mas quem tem K e quem tem Export, isso aí é tranquilo, tá? Inclusive, para quem lembra aí de tempos passados aqui na Onda Sul, em outras vezes que eu tive aqui presente na rádio, eu cantei essa pedra, lá por agosto, que isso ia acontecer. Tá? A Ford já vem comentando essa possibilidade há bastante tempo. Quem vende carro tem que entender que esse modelo de negócio tem que fazer dinheiro. Então ninguém vai ficar fazendo a besteira de fabricar carro enquanto a produção custa mais que as vendas. E a fábrica entendeu que o negócio é ganhar dinheiro, o tempo hoje é de cooperação, as fábricas se juntam para fabricar carro, né? E isso é um modelo que vai acontecer no mundo inteiro. A próxima geração da Ranger, por exemplo, ela vai ser fundida com a Amarok da Volkswagen. Né? As duas vão se juntar para fabricar carro grande. A tendência da Ford agora é se adaptar a um modelo novo de carro, é o SUV. É um modelo de carro que é um carro um pouco maior, é um carro que tem um consumo um pouco maior, é um carro que tem uma estabilidade um pouco menor, só que é um carro confortável, é um carro grande, é um carro que facilita o acesso de idosos, porque ele tem uma altura um pouco maior, né? Só que, para quem gosta de carro na essência, não é o carro ideal, né? Não é o meu tipo de carro, por exemplo. Mas para quem quer conforto, o mundo quer comprar esse tipo de carro, então a Ford vai fabricar, ela é esperta no modelo de fabricação dela. Olha, pessoal, infelizmente eu tenho aqui uma imensidade de perguntas, eu tenho 12 perguntas para o Marcelo para fazer, então não vai dar tempo mesmo, não tem condições agora, a gente já extrapolou o horário aí. E uma informação interessante que o ouvinte está passando aqui, dizendo assim, no posto Pandolfi aqui, Francisco Beltrão, ali na entrada do Jardim Itália, o José está informando que já tem placa também proibindo encher o tanque além do estalo ali do automático, né? Mas acho que não custa nada, a hora que o frentista for abastecer, amigão, completa o tanque, quando der o automático, o senhor pare. Eu sempre dou essa orientação, sempre eu digo, até automático, só até automático. Porque para também evitar esse problema. Bem, o Marcelo retorna aqui na nossa programação dia 14, então, dia 14, não vem aqui na próxima semana, vem na outra, e aí ele vai trazer então essas informações aí sobre, hoje teria mais assuntos para abordar, mas infelizmente o nosso horário já extrapolou aí, Marcelo, e fica para a semana que vem, então, tá ok? Beleza, muito obrigado. Um abraço, Marcelo, que desperta sempre muito interesse. É impressionante como as pessoas têm interesse por carro, por economia, por motor e essas coisas todas. E as perguntas são muitas quando o Marcelo vem aqui participar. Agora são 9h06 e eu esqueci de avisar que nós estávamos ao vivo na live. Agora já passou, mas